Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over. Yep, that's not gonna work. Please put the sword down. It doesn't go with the outfit. At all. E aí, turma do Raio Ômega, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a Mulher Maravilha, já que essa semana estreia o filme, o tão sonhado filme da maior heroína de todos os tempos. Então a gente vai falar um pouquinho dela nos quadrinhos, a relação dela com um pouquinho ali com a série de TV, mais os quadrinhos, até finalmente o filme. Então, vamos começar falando primeiro pelo criador da Mulher Maravilha. Psicólogo, advogado, escritor, professor universitário e, supostamente, o inventor do polígrafo. É isso mesmo, aquele detector de mentiras. Sabe de quem eu tô falando? William Moulton Marston. Uma celebridade ali entre os anos 30 e 40. Ele foi o idealizador, criador da Mulher Maravilha. E para falar de William Moulton Marston, a gente começa falando de uma coisa bem interessante para quem não sabe e, óbvio, até mesmo para quem é fã da Mulher Maravilha. William Marston, acho que eu vou falar assim, né? Porque Moulton Marston é muito comprido o nome, mas o William Marston, ele vivia com a esposa e com mais uma mulher que, segundo diz a lenda, era ex-aluna dele, afinal ele era professor universitário. É isso mesmo que você está pensando. William Marston, ele vivia o poliamor. Então, existia ele, a esposa, mais uma mulher, ou as esposas se vocês preferirem, e ainda, segundo alguns dizem, existia uma terceira pessoa, uma terceira mulher, que era uma bibliotecária que visitava eles de vez em quando. Resumindo, William Marston vivia entre mulheres e adorava a companhia delas. A esposa de Marston, na realidade, era Elizabeth. E a amante, a ex-aluna que morava com eles e, sei lá, segunda esposa, ou primeira, ou esposa também, era Olive. E, segundo alguns dizem, o criador da Mulher Maravilha se inspirou na personalidade da esposa, Elizabeth, para poder formar ali, criar a Mulher Maravilha, e no corpo da ex-aluna dele, Olive, para poder desenhá-la também. Marston, na época, deu uma espécie de diagnóstico das histórias em quadrinhos e, segundo ele já estava meio de paciência cheia de ver tanto herói homem ali batendo, trocando porrada contra homens também. Então ele resolveu trazer ao cenário dos quadrinhos uma mulher e resolveu dar superpoderes a ela. Marston convidou Harry G. Peter para desenhar e aproveitou ali o artista para poder compor as primeiras histórias da Mulher Maravilha. De cara, quando ele criou a Mulher Maravilha, o nome dela não era Mulher Maravilha. Ele deu o nome, ele intitulou-a como Suprema, uma mulher super poderosa. Quando Marston pensou na Mulher Maravilha, ele pensou em um outro nome para ela na realidade. Ele pensou em Suprema, a super mulher. Então em inglês seria algo como Supreme, alguma coisa do gênero. Já existiu o Super-Homem, então nós teríamos a Suprema, que seria essa super mulher. O que acontece é que quando o Sheldon Meyer recebeu essa proposta, e lógico, acabou verificando o nome ali, não foi muito com a cara do nome. Pensem bem, não foi com a cara do nome. E aí resolveu criar o nome Wonder Woman. Particularmente eu, Supreme ou Suprema, seria muito mais legal do que Mulher Maravilha, mas tudo bem, né? Já escolheram o nome, então é o que a gente tem pra hoje, Mulher Maravilha. Falando um pouquinho sobre a história da Mulher Maravilha, tudo começa com o Steve Trevor, que na realidade é uma espécie de piloto, né? É um piloto, na realidade, das Forças Aéreas dos Estados Unidos. E ele, de repente, cai na Ilha Paraíso, ou conhecida popularmente ali como Temícera. O que acontece é que quando ele cai em Temícera, ele se depara com as Amazonas, que ficam isoladas naquela ilha e são guerreiras. Por conta da época envolvendo um período de guerra, a rainha de Temícera, que era a rainha Hipólita, mãe da Mulher Maravilha, mãe de Diana, acaba descobrindo ali o embate entre homens fora de Temícera envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, ela pega e toma uma atitude importantíssima. Ela resolve enviar a campeã das campeãs de todas as Amazonas, Diana, a sua filha, a Mulher Maravilha. Então, Diana volta para o mundo dos homens junto com Steve Trevor e começa a combater os malfeitores
fazendo uso dos seus poderes e de toda a sua habilidade como Mulher Maravilha. A estreia da Mulher Maravilha foi em 1941, pessoal, e deu muito certo, porque em 1941 ainda, a nossa heroína ganhou uma série em uma HQ chamada Sensation Comics. Uma coisa que é legal a título de curiosidade é que tanto Marston quanto o desenhista dele, Harry G. Peter, ambos eram grandes idealizadores da Mulher Maravilha, foram grandes idealizadores, mas também eram feministas, acreditem se quiser. Ambos trabalharam em conjunto na época e trabalharam para jornais, fazendo publicações para jornais, publicações essas que eram pertinentes justamente ao movimento feminista da época. Os dois em suas publicações defendiam os direitos da mulher no século XX. Outra coisa interessante para falar para vocês é sobre a secretária da Justiça. Secretária da Justiça, Efraim? É verdade. A Mulher Maravilha, ela foi uma espécie de secretária do pessoal ali, membro da Sociedade da Justiça. Enquanto Gavião Negro, Espectro e todos os outros heróis saíam para combater o crime, ela ficava lá, datilografando as minutas das reuniões deles. Vocês acreditam? Pois é, ainda bem que os tempos são outros, mas isso acontecia geralmente quando William Marston, o criador da Mulher Maravilha, ele se afastava um pouquinho ali da sua personagem principal. Aí algumas pessoas assumiam e escreviam histórias como essas, bem ruins por sinal, mas depois tudo voltava ao normal. A Mulher Maravilha não é secretária. Foi um dia, mas não é mais. Mesmo a Mulher Maravilha voltando aos tempos dela, clássicos, em que ela realmente era uma princesa amazona, uma guerreira, ainda assim na década de 60 conseguiram um feito. Denny O'Neil e Michael Secovsky criaram histórias para Mulher Maravilha e tornaram ela uma dona de boutique. Acreditem se quiser. Mulher Maravilha virou uma espécie de microempresária, alguma coisa do gênero. E para ajudar, tiraram todos os poderes dela, apagaram tudo que estava relacionado ali à ilha de Temícera, as Amazonas, acabaram com a história da Mulher Maravilha. Ela virou uma simples dona de botequim que de vez em quando ali nas horas vagas combatia o crime. Foi péssimo. Pior década da Mulher Maravilha foi a década de 60 e esses caras, olha, acabaram com a personagem. Em 1970, a revista Ms. criticou de uma forma absurda essa tomada de atitude por parte de alguns ali dos editores, esses que eu acabei de citar agora há pouco, que transformaram a Mulher Maravilha em uma dona de boutique. Por incrível que pareça, eles fizeram isso. Mas tudo bem, a gente já comentou, então vamos ao que interessa. Em 1970, fizeram uma coisa muito legal, porque pegaram a Mulher Maravilha e colocaram na capa da revista Ms, como se fosse ali, como se fosse não, né? Trazendo ela como símbolo maioral ali, não só das mulheres, mas do próprio movimento feminista. O principal nome da revista, Gloria Steinem, cresceu apreciando as histórias da Mulher Maravilha e foi uma das principais ali mulheres a lutar para fazer com que a Mulher Maravilha voltasse a ter poderes e voltasse a ser a Mulher Maravilha clássica de antes. Então, por conta da atitude de Gloria Steinem, a DC resolveu fazer com que a Mulher Maravilha voltasse aos tempos mitológicos dela, em que ela tinha os superpoderes e o uniforme clássico. Ela deixou de ser dona de botequim e voltou a ser a Mulher Maravilha super-heroína que todos nós conhecemos até hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a TV. Vocês se lembram de Lynda Carter? É ela mesma. Lynda Carter, que foi Miss e foi a Mulher Maravilha na televisão. Wonder Woman, Wonder Woman. All the world's waiting for you and the power you possess. In your satin tights, fighting for your rights, and the old red, white, and blue. Wonder Woman, Wonder Woman. Now the world is ready for you and the wonders you can do. Ela recobrou ali os tempos em que a Mulher Maravilha, principalmente na Era de Ouro, melhor dizendo, tinha os superpoderes e tudo mais, e o uniformezão clássico, mas ela fez muito pela Mulher Maravilha, não só na televisão, mas fora dela também. As histórias da personagem eram inspiradas todas nas histórias clássicas e que traziam ali o empoderamento feminino. Então, foi tão legal na época em que a Lynda Carter surgiu como Mulher Maravilha que muitas meninas, muitas mesmo, assistiam a série de TV e imitavam a Lynda Carter.
Acho que você aí, que tem mais ou menos a minha idade, homem ou mulher, deve se lembrar como que a Linda Carter se transformava em Mulher Maravilha, né? Ou como a Diana Prince se transformava em Mulher Maravilha. Ela colocava os braços pro lado, girava e depois que ela girava, ela terminava o giro, completava o seu giro, ela se transformava na exuberante Mulher Maravilha da televisão. Wonder Woman. Em 2011 tiveram a sensacional ideia de reviver a série da Mulher Maravilha. E aí escolheram a atriz que faz a Arpia de Agents of S.H.I.E.L.D. A NBC escolheu Adrienne Palicki. Só que eles elaboraram um projeto, fizeram até um episódio piloto que não foi ao ar, ou seja, o projeto acabou antes mesmo de começar. E infelizmente não tivemos esse revival da Mulher Maravilha na TV. Mas depois tivemos um hiato grande aí relacionado à principal heroína, a heroína de todas as heroínas. Só que hoje nós temos exatamente a Mulher Maravilha nos cinemas, de volta não na TV, mas nos cinemas. Outra coisa que é importante destacar é que demorou mais ou menos uns 40 anos ali para que mulheres escrevessem, mulheres se envolvessem com o projeto da Mulher Maravilha nas HQs. Os primeiros créditos voltados a uma mulher, principalmente com relação ali à Mulher Maravilha nas histórias em quadrinhos, foi a uma roteirista, Dan Thomas, em 1983, e Trina Robbins, em 1986, mas essa sendo uma desenhista. A série em quadrinhos da super-heroína só teve uma escritora regular, aquela que de certa forma escreveu por algum tempo a Mulher Maravilha, que foi ali em meados dos anos de 2008. E o nome dela era Gail Simone. Mas o que faltava na realidade era crédito e não participação, porque as mulheres sempre estiveram envolvidas ali nas histórias da Mulher Maravilha. As esposas de William Marston e a assistente dele, Dorothy Woolfolk, foram grandes influenciadoras ali e ajudaram ele mesmo a escrever e roteirizar várias das histórias da Mulher Maravilha. Ou seja, o que faltava mesmo era crédito, mas as mulheres sempre estiveram envolvidas ali em muitas das atitudes e das tramas envolvendo as histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha. Em 1986, a DC, ela resetou, ela começou do zero ali toda a cronologia relacionada a vários dos super-heróis. A Mulher Maravilha estava no meio, para variar. A Mulher Maravilha foi reinventada por Greg Potter, Lin Wai e o ilustrador, o senhor ilustrador George Pérez. É importante destacar também que nessa fase do George Pérez, esse grande ilustrador e que também depois assume a Mulher Maravilha para roteirizar as histórias dela, ele vai reconstruir a história da Mulher Maravilha muito ligada de uma forma muito ampla ali à mitologia grega. É legal destacar também que dentro da mitologia grega, o filme que estreia agora nos cinemas está amplamente conectado à obra do George Pérez, porque como ele falava muito da mitologia grega nas HQs da Mulher Maravilha, a história dela agora no cinema também está bem conectada à mitologia grega, ou seja, tem mitologia grega nas HQs do George Pérez e tem mitologia grega no cinema. O cinema usando ali o melhor de George Pérez para poder fazer com que todas as pessoas se sintam bem e à vontade, gostando e amando ainda mais a Amazona, a rainha de Temícera. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é que de todas as HQs que eu vou citar de agora em diante aqui no vídeo, eu vou deixar bonitinho aqui na descrição do vídeo, você cola aqui, ó, vou colar aqui na descrição do vídeo o lugar onde vocês podem encontrar as HQs da Mulher Maravilha, porque essa do George Pérez, por exemplo, foi relançada agora recentemente, então tem onde comprar sim, vocês podem ir lá e garantir o volume de vocês, tá? Todas que eu for falando agora, de agora em diante, eu vou colocar aqui na descrição e aí vocês vão lá, conferem, compram, leem a história da Mulher Maravilha e depois correm pro cinema, beleza? Uma outra curiosidade sobre a Mulher Maravilha é que em uma HQ chamada Reino do Amanhã, ela tem um relacionamento com o Superman. Só que não é a primeira vez que ela tem ali uma aproximação com o Superman e ela vira praticamente esposa, mulher dele ou coisa do gênero. E em uma outra história em quadrinhos, eles têm uma aproximação também, e eu diria muito engraçada, curiosa e, por que não, até bonitinha. Você está belíssima essa noite, Mulher Maravilha. Mas
Mas que baixaria é esta, Clark? Mais uma vez, falando aqui de George Pérez. Olha aqui, ó, uma HQ do George Pérez que está à venda na internet. Você pode conferir esse volume aqui, que é o volume 3 da Mulher Maravilha, Lendas do Universo DC. E tem uma história muito legal aqui, uma das, em que ela se envolve com o Superman. Só para vocês terem uma ideia, Lois Lane fica no passado. Eu vou ler para vocês, tá bom? Desculpe. Acho que passei dos limites. Um pouco. Eu não estava esperando uma recepção tão acalorada, Superman. Acredito. Desculpa de novo, Mulher Maravilha. Admito que não sou nada bom nesse tipo de coisa. Tipo de coisa? Bem, acho que isso prova o que quero dizer, certo? Você não sai da minha cabeça desde que nos encontramos em Washington. Eu acho que me iludi e pensei que nós estivéssemos bem. Eu também não saí da sua cabeça. Desculpa. Essa é a terceira vez que você se desculpa, Superman. Uma já estava de bom tamanho. Eu também tenho sentimentos. Não posso dizer que você esteve completamente ausente dos meus pensamentos nos últimos meses. Na verdade, tenho uma amiga em Boston que é esperta o suficiente para perceber que meu silêncio a seu respeito significava muita coisa. Então, existe uma chance de os sentimentos que venho remoendo em minha mente serem recíprocos? Na trama Sacrifício de 2005, pra quem não sabe, a Mulher Maravilha já matou personagens nas histórias em quadrinhos. A Mulher Maravilha, na realidade, quebra a sangue frio o pescoço de Maxwell Lord. E pra você que viu a Mulher Maravilha ali no filme Batman vs Superman descendo a porrada no Apocalipse, não estranhe se mais pra frente acontecer alguma coisa desse gênero, viu? O pessoal reclamou pra caramba porque o Batman, nessa história do Batman vs Superman dos cinemas, ele matou. O Superman, então, nem se fala, porque o Homem de Aço ele também matou, ele mata o General Zod. A Mulher Maravilha já matou nos quadrinhos também, então não fique surpreso se aparecer alguma coisa dessa nos cinemas, tá bom? No relançamento geral dos Novos 52, uma série nova, completamente nova da DC Comics, a Mulher Maravilha teve sua história de origem recontada. Ela antigamente tinha nascido do barro. A Rainha Hipólita, pelo fato de ser ali estéril, pegou e fez uma escultura de barro, uma criança na realidade, rezou aos deuses e então nasceu a Mulher Maravilha. Algo está ocorrendo em minha memória. A história se altera constantemente. A rainha das Amazonas quis tanto ter uma filha que chegou ao ponto de ter certeza de que seu coração iria se estilhaçar. Os deuses a atenderam e disseram que ela teria uma garotinha, moldada em barro e areia, que ganharia vida graças à vontade da soberana. A rainha das Amazonas se apaixonou. Seu escolhido era digno de seu coração, seu equivalente no campo de batalha e fora dele. Na verdade, não se tratava de um homem, mas de Zeus, o senhor do Olimpo. Graças a ele, a rainha teve sua criança. Ou crianças. Assim, no paraíso, nasceu uma filha, que a rainha batizou de Princesa Diana. Porém, nos Novos 52, essa lenda, exatamente isso que eu tô falando, essa lenda cai por água abaixo, porque é revelada a Mulher Maravilha a verdadeira origem dela. Ela é filha de ninguém menos do que Zeus. E Zeus tem ali uma noite tórrida de amor com a Rainha Hipólita, mãe da Mulher Maravilha. Nós
fomos gloriosos. Força envolvendo força. Membros entrelaçados. Controle absoluto. E entrega. Essa história foi contada nos Novos 52 e foi muito bem retratada, com cenas, eu diria, um tanto quanto picantes. Outra HQ muito importante, mas que retrata a história da Mulher Maravilha em uma realidade completamente paralela, é a história Mulher Maravilha Terra 1. Nessa história e nessa realidade paralela, Grant Morrison imagina a Ilha Paraíso ou a Ilha de Temícera como uma ilha povoada por mulheres, mas onde impera apenas o relacionamento homossexual. Outro fato curioso sobre Mulher Maravilha Terra 1 é que Yannick Paquette, o desenhista, se inspirou nos traços de uma atriz pornográfica famosa, Sasha Grey. Exatamente, Sasha Grey, o pessoal conhece muito bem, ela já fez tanto filmes pornográficos quanto filmes considerados filmes normais. E ele se inspirou justamente nela para poder fazer ali, criar o rosto da Amazona, vencedora, e da Amazona, heroína de todas as heroínas. Com a nova série da DC Universe tentando intercalar histórias envolvendo o que acontece hoje de contemporâneo com a história de origem da Mulher Maravilha, respeitando e contando, afirmando novamente toda essa relação da Rainha Hipólita com os Zeus, a Mulher Maravilha retoma os seus caminhos na nova série intitulada Rebirth, ou Renascimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre os superpoderes da Amazona. Quando se fala ali do bracelete, onde ela consegue, de certa forma, defender-se de balas, projéteis, várias outras coisas, além dela fazer a união deles e transformar ali em uma arma super poderosa, num primeiro momento, esses braceletes foram conferidos, os poderes dele foram conferidos à Mulher Maravilha por Afrodite. Por incrível que pareça, a deusa do amor. E foi conferido por Afrodite porque ela foi simplesmente a deusa que criou todas as Amazonas. Então, por isso que ela acabou ganhando esse bracelete. Tempos mais tarde, recontando a história da Mulher Maravilha, foi mostrado que esses braceletes na realidade foram construídos por Hefesto, com restos ali do escudo de Zeus, por isso que era muito poderoso, ou melhor, os braceletes são muito poderosos. E quando ela une os dois ao mesmo tempo, é capaz de criar uma rajada de energia que faz até os ouvidos do Superman sangrarem. Outra curiosidade interessante sobre os braceletes da Mulher Maravilha é que até na série antiga dos 952, em dado momento, ela enfrenta uma deusa e quando ela enfrenta essa deusa, ela retira os braceletes. Então, a deusa pergunta para ela se ela vai retirar mesmo esses braceletes, porque ali era onde estava concentrado todo o poder dela. Então, a Mulher Maravilha surpreende. Ela olha para Deus e fala: na realidade, essa é a defesa sua e não a minha defesa. Ou seja, os braceletes eles servem para conter o poder e a fúria da Mulher Maravilha. Sem os braceletes, ela fica mais poderosa ainda. Antes da reformulação da Mulher Maravilha em 1985, ali na HQ, na série Crise nas Infinitas Terras, Mulher Maravilha ainda não voava. Depois de algum tempo, ela ganhou essas habilidades que são as habilidades envolvendo voo. Então a Mulher Maravilha sim, voa e é capaz de voar. Só que tem uma curiosidade bem interessante a respeito disso, que todo mundo aí que é mais velho sabe, que é sobre o jato invisível. O jato invisível foi apresentado em 1942 e era uma espécie de metáfora aos acontecimentos da época envolvendo o feminismo e o empoderamento feminino. O jato invisível, na realidade, representava uma espécie de conformidade ali das mulheres e como elas atuavam perante as principais situações envolvendo ali toda a repressão que os homens exerciam sobre as mulheres na época. Já nas histórias em quadrinhos, o jato só significa uma simples coisa: ele é impossível de ser detectado por qualquer tipo de radar. Outra coisa importante para se dizer é que no filme agora da Mulher Maravilha, a única coisa que ela vai fazer, pelo menos por hora, é dar grandes saltos, saltos bem altos inclusive. Ela por enquanto não vai voar e também não vai ter jato invisível, pelo menos por enquanto. Outra arma importante da Mulher Maravilha é o laço mágico, também chamado de laço mágico de Afrodite, que ela usava para extrair verdades ali dos seus principais inimigos. Fora usar o laço para poder arrancar a verdade de seus oponentes, ela usava o laço para fazer outras coisas também, arremessar objetos, segurar, reter, fazer qualquer tipo de coisa. Era um laço muito poderoso, mas foi muito criticado, principalmente pelo Super-Homem em determinado momento ali da história da Mulher Maravilha.
E por que o laço mágico foi de certa forma criticado pelo Superman? O laço mágico ele extraía a verdade dos oponentes da Mulher Maravilha, mas em determinado momento da história dela foi confundido como uma espécie de instrumento de tortura. O próprio Superman alegou isso e falou pra ela que ele era contra o método do laço. Então a Mulher Maravilha foi bem enfática e disse que o laço não foi feito para extrair a verdade das pessoas à força, e sim ajudar as pessoas a ver por si mesmas quem elas são. Falando um pouquinho sobre os vilões, ou as vilãs, ou todos os vilões aí, pelo menos uma parte deles aí, da Mulher Maravilha. Ela tem ali o Ares como um dos principais vilões, tem também a Circe, percebam que alguns deles estão ligados à mitologia grega. Tem o Dr. Psycho, ou Dr. Psycho, e tem dois aqui que eu vou apresentar para vocês de uma forma um pouco mais explícita, porque eu tenho os action figures deles. Uma delas é a Giganta. Como você pode ver aqui, o próprio nome já diz tudo. Ela é enorme, é uma mulher gigante. E esse daqui é o visual clássico dela, porque é o visual a lá Pedrita. Pode ver aqui que ela tem um uniforme bem parecido com a da personagem dos Flintstones. Mas depois ela passou por algumas repaginadas aí, ficou com um uniforme um pouquinho mais moderno. Mas é uma das vilãs da Mulher Maravilha e é uma vilã muito poderosa. Uma vilã de muita força, inclusive. E a outra inimiga da Mulher Maravilha é a Mulher Leopardo, essa daqui, ó, tá vendo? Mulher Leopardo. É uma das inimigas mais recorrentes da Mulher Maravilha nas histórias em quadrinhos. Aparece bastante e dá bastante trabalho também pra Mulher Maravilha. Dá muito trabalho pra ela, é muito habilidosa, muito forte. É uma adversária e tanto. Outra personagem, mas essa não é inimiga, tá? Essa daí é aliada, é Donna Troy, a Moça Maravilha. Exatamente. Donna Troy, na realidade, é integrante ali dos Jovens Titãs. E ela é uma versão mais jovem da Mulher Maravilha em algumas das histórias em quadrinhos, mas em outras histórias é recontado isso e ela é uma aliada da Mulher Maravilha. Donna Troy, na realidade, é uma jovem, uma adolescente que foi resgatada de um prédio em chamas, se não me engano, em determinado momento de uma história em quadrinhos pela Mulher Maravilha. Daí, ela é levada para a ilha de Temícera, onde ela é treinada e são conferidos a ela poderes de uma verdadeira amazona. Então, ela começa a combater o crime e os malfeitores da mesma forma que a Mulher Maravilha, mas é chamada de Moça Maravilha. Outra coisa legal para se falar é que em outro momento das HQs, onde houve um crossover entre Marvel e DC Comics, a Mulher Maravilha conseguiu empunhar, sabe que arma mitológica? O Mjolnir do Thor. É verdade, a semideusa Mulher Maravilha, filha de Zeus, levantou o martelo do deus do trovão, filho de Odin. Ou seja, é digna, super digna de levantar o martelo e é uma heroína e tanto. Recentemente, a ONU escolheu uma personagem fictícia para ser ali a representante feminina envolvendo o órgão das Nações Unidas e escolheu a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi escolhida para ser a embaixadora honorária para o fortalecimento das mulheres e meninas pela Organização das Nações Unidas. Uma coisa sensacional, porque trata-se de um personagem ícone, não só dos quadrinhos, mas de todo o movimento envolvendo ali a cultura pop. Legal pra caramba, né? É, mas durou pouco. O evento, que contou com Gal Gadot, a atual Mulher Maravilha, e a antiga Mulher Maravilha Linda Carter, foi espetacular. Só que alguns órgãos acabaram reclamando, dizendo que a personagem que foi escolhida era uma personagem fictícia, logo não era tão interessante e tão relevante assim para esse tipo de posição. E outra coisa também que reclamaram bastante foi o fato de que a Mulher Maravilha, desde a sua criação até o momento atual, é uma heroína sim, mas é uma heroína que usa umas roupas um pouco provocantes. Daí pegaram, reclamaram e acabaram fazendo com que a ONU voltasse atrás desse título tão importante, que ficou por um curto período representando ali, ou sendo representado pela Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi nomeada então aí para representar todo o empoderamento feminino pela Organização das Nações Unidas. O problema é que rolou uma petição na web, na internet, e aí muita gente começou a reclamar para a ONU das questões envolvendo não só o fato da personagem ser uma personagem da ficção, dos quadrinhos, como ser uma personagem ali que, de certa forma, apresenta um comportamento, um visual, melhor dizendo, não muito legal, porque tem roupas curtas e o restante da história você já sabe. Uma tremenda bobagem, mas
que fez, infelizmente, a Mulher Maravilha cair nesse sentido e não ser mais aí a representante dentro dessa escolha tão importante que a ONU fez por um curto período, um breve período de tempo. E por fim, não menos importante, eis que estreia essa semana Mulher Maravilha, o filme com Gal Gadot, que, pra quem não sabe, prestou ali serviço para as tropas militares israelenses. Ela serviu o exército israelense, olha só que legal, que interessante. Muitos dizem até que pelo fato dela ter servido o exército de Israel, ela de certa forma tem ali não só o poder feminino da beleza, mas ela encarna também a guerreira, ou seja, mais do que bem selecionada, é a atriz definitivamente para ser a Mulher Maravilha dos cinemas. E por fim, a diretora. É isso mesmo que você está vendo e ouvindo, é uma diretora. Sim, melhor escolha não poderia ter acontecido. Escolheram uma mulher para dirigir a Mulher Maravilha e ela é Patty Jenkins, que está fazendo um serviço, um trabalho, melhor dizendo, espetacular. Principalmente envolvendo a parte da Ilha de Temícera, que você já deve ter dado uma conferida aí pelos trailers, que está muito bonita. Patty Jenkins está trazendo aí não só a beleza da Ilha de Temícera, mas também traz a beleza das Amazonas. Só que mais do que isso e muito mais importante é o fator ou o fato de que elas são guerreiras. E isso está muito bem descrito no trailer e a gente vai conferir agora essa semana no filme da Mulher Maravilha. Então é isso, turma. Esse foi o Raio Ômega especialzaço da Mulher Maravilha. Muita história pra contar, muita coisa pra falar da Mulher Maravilha. Afinal de contas, é uma personagem que nasceu ali na década de 40, então tem coisa pra caramba. Mas o mais importante disso tudo é ver e presenciar esse momento épico do cinema e principalmente esse momento social em que as mulheres se tornam mais poderosas ainda. Então a Mulher Maravilha vem justamente para reforçar esse movimento e fazer com que, de certa forma, as pessoas se conscientizem mais sobre a capacidade da mulher como um todo, não só da Mulher Maravilha, mas das mulheres que nós temos em todo o globo terrestre, que também são maravilhosas, espetaculares e heroínas também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem conferir as HQs que eu citei aqui no vídeo, é só dar uma olhadinha aqui na descrição. Vai lá, confere a sua, compra, leia, corre pro cinema, vai assistir o filme e depois a gente se fala, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!